Olá, queridos irmãos, filhos amados de Deus, quarta-feira, dia de Ídio. Prazer estar aqui com você, na sua casa, para rezarmos, orarmos, meditarmos a palavra de Deus. No programa passado, nós começamos o tema da educação, né? A importância da igreja na educação, a importância da igreja nesse processo de civilização, o que o cristianismo fez pela civilidade, né? Nossa, uns com os outros, nesses últimos 2000 anos. Isso é muito importante. Hoje nós queremos terminar esse tema, queremos aprofundar um pouquinho e terminar esse tema. Vamos começar então, como sempre, com a música de abertura do nosso programa, ouvindo o Júnior cantando a nossa música de abertura. Deus que abre portas onde parece ser o fim, que traz à tona o melhor que há em mim, me faz de novo. Perdi a noção de quem eu sou, me jogo em teus braços, pois cansado aqui estou. Eu sei que você pode transformar, eu sei que você sempre esteve aqui, por isso eu vim aqui te entregar a minha vida outra vez. E quando o céu parece se fechar, seus olhos sempre voltam para mim. Agora que não posso caminhar, cuida de mim, cuida de mim. Depois dessa música tão bem interpretada, tão linda, que o Júnior nos brinda no início do programa, vamos rezar. Vamos clamar o Espírito Santo sobre este programa e, principalmente, queremos que você reze conosco, que você clame também aí na sua casa o Espírito Santo sobre você, sobre sua família, sobre toda a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Hoje estamos recebendo a nossa querida colega, voltando. Como é que foi essa folga? Então, a vida é cheia de emoções, mas eu estou aqui. Que bom, que bom, que bom. Padre, hoje vamos continuar com aquela passagem, com aquele texto de Jesus entre os doutores, ou vamos também usar uma outra passagem? Vamos continuar com aquele texto, mas também vamos pegar um outro texto, também um texto que fala lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, 1 Pedro 3,15. Tá bem. Você pegue aí a sua Bíblia e já vai abrindo a Bíblia aí na primeira carta de Pedro 3,15. O senhor quer ler, padre? O senhor quer começar fazendo uma introdução? Vamos fazendo uma introdução, né? Acho que seria primeiro importante lembrar que nós falamos sobre educação, a importância da igreja, e que cabe, claro, a importância de relacionar fé, né, e razão. Sim. E que nós somos muito bombardeados ao longo de muito tempo com a ideia de que uma é incompatível com a outra. Exatamente. Se você tem muita fé, você acaba sendo meio bobinho, né, ou alguma coisa assim. Tinha uma época que ser cientista, né, era necessário negar a fé, né?
Então, nós somos herdeiros um pouco disso, na nossa cabeça ainda tem essa ideia de que a razão é contrária à fé. Pelo contrário, até temos um documento, né, do Papa de São João Paulo II que fala sobre isso, né, Fides et Ratio. Então, dessa relação necessária e que não se deve separar. Né? Uma é necessária para a outra. É necessário, São Pedro vai falar que nós devemos dar razões para a nossa fé. A razão não esgota a fé, mas ela é necessária, ela é um dom de Deus. Deus nos dá, né, uma alma inteligente, né, capaz de refletir, e a fé nos faz ver a verdade. Então, é preciso então relacionar a verdade. Né? A verdade não é contrária à razão. Muitas vezes a fé vai ir além da razão. E nós vamos dar o nosso assentimento da razão. Mas não é contrária. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje, já, graças a Deus, né, padre, já tem uma corrente assim de pensamento em que os próprios cientistas, né, estão chegando à conclusão de que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprofunda na razão, né, na ciência, mais claro fica a existência de Deus, né? E também as pessoas até a questão da fé no próprio tratamento. Por exemplo, os valores de esperança, né? De, por exemplo, o dar sentido ao sofrimento, né? Diante da morte. Então, muitas vezes os pacientes reagem de forma diferente, até muitas vezes alcançando cura, né? Ou enfrentam aquela situação com muito mais disposição. Isso já tem comprovação. Sim. Até, já vi mesmo até um psiquiatra falando, parte neurológica, não, um neurologista falando sobre isso, a diferença que dá a ação da fé nas pessoas, de fato, quando diante de problemas, situações, uma ação concreta. Então, não negar seria, acho que importante entender que não pode se negar e se separar a fé da razão. Então, consequentemente, jamais deveríamos ter tirado a fé das universidades, a fé dos colégios e a fé, especialmente aqui dos colégios confessionais. Né? Nós aqui tivemos, né, experiência com fundadores diferentes, né? A minha marca eu tive primeiro com as irmãs de São José, né? Colégio lá no centro de Porto Alegre, depois no colégio jesuíta aqui em Porto Alegre, que é o Colégio Anchieta, onde estudei também. Então, a marca de Santo Inácio, né, na educação e a influência da Companhia de Jesus na sociedade, né, durante séculos, né, e o benefício que trouxe para a civilização, a presença desses homens, até em descobertas científicas, homens de profunda fé e de profunda ciência. Né? Então, não há nada de incompatibilidade nenhuma. Sim, né? Então, é necessário, né? É necessário você ter uma fé que se ilumine, você possa dar razões para a sua fé. Ou seja, até o próprio estudo da fé, estudo do catecismo, estudo da teologia, é necessário. Então, não é contrário à fé. Ela não esgota, vai além, né? Porque tem mistérios que são inefáveis, nós não conseguimos acessar, mas não são contrários, como eu falei, eles vão além. Mas a razão não é incompatível, é necessária. E os santos fundadores dos colégios, por exemplo, da educação, então mostram isso. Sem dúvida, sem dúvida. A gente debateu muito isso nesse último programa, né? Não sei dizer exatamente o melhor termo, né? Mas seria quase como um crime, né? A gente ter eliminado a igreja, ter eliminado a fé das crianças, a oportunidade das crianças começar a viver isso como nós vivemos. Pelo menos a minha geração teve muito isso, né? Porque eu sou pré-histórico, mas então naquele tempo a gente rezava antes de começar a aula, né? E era maravilhoso, né? Porque a criança já vai incorporando valores fundamentais para a cidadania, né? Sabe que eu vejo a minha experiência escolar,
E tudo isso que a gente está falando, assim, e aí eu trago, né, toda a experiência de Marcelino Champagnat, que fundou a Ordem Marista, e no início não era chamada Ordem Marista, né, eram os Irmãozinhos de Maria. Então, eu observo, assim, da história de cada um, que cada um veio numa época determinada, e eles agiram dentro da realidade daquele momento. Então, eu penso que, primeiro, que sempre Deus coloca pessoas com uma missão em épocas diversas, e nunca essa pessoa que se destaca, né, que traz essa fé viva naquele contexto, ela fica desligada da realidade. Aí tem tudo a ver com isso que o padre está nos trazendo, assim, a razão e a fé. A gente tem uma realidade, a gente vive num contexto histórico, político, enfim, do momento, e dentro dessa realidade, cada um se torna um ícone. Por quê? Porque ungido por Deus, ele traz sempre a fé e a luz frente àquela realidade daquele momento. Então, Marcelino Champagnat, ele nasceu em plena Revolução Francesa, assim, né, que foi um marco. Ele nasceu naquele momento. Então, foi um marco, assim, que mudou muitas coisas, né? E a preocupação dele era evangelizar, levar a fé em Jesus. Ele queria que as crianças e os jovens conhecessem Jesus. E não era uma época fácil, né? Então, esse era o primeiro ponto. Só que daí ele traz exatamente isso que o padre está dizendo. Ele disse, eu não quero fazer uma catequese, porque para isso bastava as catequistas. Mas eu também não quero só a formação científica, porque daí para isso as escolas já têm o seu ensino sobre a ciência, da parte mais ampla, assim, né, nas diversas áreas do estudo de currículo de escola. Ele queria que as pessoas pudessem ter um espaço de educação abrangente, que as pessoas pudessem ser formadas enquanto pessoas e que tivesse a luz da fé, que tivesse toda a espiritualidade, que conhecessem profundamente Jesus, mas que tivesse a formação das ciências. Por quê? Porque nós somos tudo isso. E o mundo e a criação contempla tudo isso, né? Então, quando a gente estuda, vamos dizer assim, estudos mais técnicos, a gente está conhecendo a criação. E quando as pessoas escrevem sobre isso e tiram Deus, elas tiram o cerne de toda a ciência. Então, ele iniciou assim, se preocupando numa educação mais ampla. E aí eu vejo assim, a contribuição dele nas escolas, porque o ensino foi formado numa diversidade de possibilidades. E a minha experiência, por exemplo, toda a década de 80, né? Para quem é novo hoje diz 80, né? Parece, é século passado. Mas assim, toda a década de 80 eu vivi dentro de uma escola com essa pedagogia marista, e eu lembro a diversidade de possibilidades que a gente tinha. A gente tinha ensino religioso, mas não era só teoria. Eu lembro que se trabalhava a vida, as relações, eram diálogos, era feito para adolescentes, para jovens, e era riquíssimo. E também se fazia oração no início das manhãs, né? E a gente rezava pelas vocações. Então, e isso marcou a minha vida. E tinha o estudo, e tinha, assim, na parte curricular, vamos dizer assim, abrangia realmente várias áreas, literatura, conhecer. E não era só livros católicos, era literatura, era arte, né? Essa riqueza de pensar o mais amplo possível, eu entendo que é a pedagogia que traz toda a criação, mas com a fé, com a presença de Deus, e não sem isso. Me lembrou um fato bem interessante, até aquelas lembranças, né, da adolescência, não, pré-adolescência, né, porque não foi bem na adolescência que isso aconteceu, foi entre meus 10, acho que 9 e 11 anos. Lá onde eu estudei, a gente tinha os líderes,
que eram Isso, eleitos, tá? isso. E nós tínhamos líder religioso. E aí eu fui por muito tempo a líder religiosa da turma. E aí a gente, como a líder religiosa, eu tinha que fazer assim atividades para a turma que levassem eles a rezarem, levassem para Jesus, para Nossa Senhora, até algum passeio, coisas assim que a gente podia fazer. Me lembrei assim com muito amor e carinho, acho que estava guardado lá no fundo da memória, agora tu comentando da questão. Tu vê, é uma coisa maravilhosa, a gente adorava, a gente fazia votação, sabe? E aí cada pessoa ficava responsável por algo. E olha que interessante isso, né? A Luciana, padre, e o Paulo, né, pessoal, falando da realidade. Se tu pensar, nós éramos pequenos, né? Entre 9 e 11 anos, mas olha a responsabilidade que a escola permitia que a gente tinha. Tu era responsável e tu não tinha só um cargo, vamos dizer assim, o nome, tu tinha que agir em nome daquela votação, daquela honra que tu recebeu. E isso faz a diferença. Porque o cargo não trazia um privilégio, ele trazia uma responsabilidade. Exatamente. E o ensino cristão, independente de quem seja o seu fundador, ele traz o desenvolvimento de virtudes. Ele traz a busca do desenvolvimento do ser humano. E aí faz toda a diferença estar dentro, com o evangelho dentro de nós, né? Faz toda a diferença. Então o ensino cristão, ele enriqueceu a vida de gerações, porque ele trouxe uma riqueza no desenvolvimento humano que hoje a gente sente quando a gente fala, por exemplo, em corrupção, quando a gente fala em falta de pensar no outro, quando a gente fala, isso são falta de virtudes, né? Então, olha a diferença que faz a gente ser formado numa escola que pensa a virtude, que pensa o bem comunitário, que pensa no outro, que não pensa só em si mesmo, que valoriza o trabalho, não importa se é criança, já trabalha. E aí não é um trabalho carteira assinada, como a gente diz, não é um emprego, é valorizar o trabalho, o esforço, a participação. Isso é uma escola cristã. Sem dúvida. E hoje faz falta isso. Muito, muito. Faz muita falta isso. Tu falou que vocês trabalhavam a leitura, a literatura como arte, né? Sem se ater exclusivamente a um tipo de livro, né? Mas a Igreja Católica sempre teve essa curiosidade, né? Se a gente pensa, né, padre, desde lá do tempo dos mosteiros, né? Quem é que tinha essa curiosidade de escrever textos, né? E buscar as respostas, guardar isso para a posteridade? Quer dizer, não era, desde sempre, não era uma coisa bitolada, como hoje muita gente fala, né, que não dá para ficar ensinando religião para as crianças porque tu vai bitolar as crianças. Tu vai fazer com que as crianças fiquem limitadas, só que pensem... As não trevas da assim. ignorância, Exatamente. né? Assim como também tiraram a própria literatura e a arte e a filosofia das escolas, porque as pessoas, vamos dizer assim, de situação mais vulnerável, que não tem, vamos dizer, já dentro de casa, uma formação mais elevada, mais sólida, mais culta, vamos dizer assim, então já se entende que aquelas pessoas não são capazes de aprender aquilo, porque aquilo é mais difícil, porque aquilo é uma cultura muito elevada, e ao contrário, tu proporcionar que todas as pessoas tenham acesso à arte e a conhecimentos diversos, isso em hipótese alguma limita a vida de uma pessoa. O limitante é entender que porque a pessoa veio de uma situação vulnerável, ela não merece uma educação mais ampla? É que o cristianismo, ele é a plenitude da revelação. E ele bem entendido, ele leva a isso. Então, isso você precisa entender, né? O cristão é essa pessoa que vai viver, né, como luz no mundo. Você vai se relacionar com a sã ciência, com a cultura, né? Então não vai ser uma pessoa fechada. Essa ideia do cristão bitolado é uma ideia imposta. Sem dúvida. Claro que ocorreram contra-testemunhos de cristãos, mas a doutrina, o ensinamento, o cristianismo compreendido na sua plenitude, ele realiza o ser humano.
Isso nós temos que entender. Né? Então, não existe essa ideia é uma ideia errada, que a fé, o cristão é aquele que não quer estudar, ou que não quer saber de uma poesia, ou não vai ter relacionado com a cultura. Isso é uma ideia errada, porque isso faz parte. A arte vem de Deus. Exato. A ciência vem de Deus. Então uma boa ciência, a cultura, o texto bem escrito, a poesia não é contra a nossa fé. Entende? Pelo contrário, as artes clássicas, a igreja não é contra isso. Pelo contrário, isso vai levar a um crescimento, à plenitude. Então, não é contrária à fé. É isso que tem que entender. O ser cristão realmente é aquele que vai abarcar todas essas coisas. Pensar isso pensar o contrário seria uma ideia equivocada do ser cristão. Porque como é que a gente vai ser sal da terra e luz no mundo? Tá? Vamos pensar, como é que um engenheiro civil cristão vai ser sal da terra e luz no mundo se ele não se relacionar com a engenharia? Quer dizer, a engenharia está fora da sua fé, então a engenharia é pagã, então ele tem que romper com Cristo para ser engenheiro, para construir um prédio. Não tem sentido. Ou alguém que estude literatura, né? Então, quer dizer, não existe essa separação, entende? O cristão ele tem um pensar orgânico, ele realiza, porque vem de Deus e nós viemos dele, entende? Nele se encontra todas as virtudes, todas as graças. Então, não tem essa contradição. Tu vai identificar aquilo que é contrário. Tu vai perceber que, isso aqui é uma cultura de morte. E você vai se posicionar, você vai ver aquilo ali, que aquilo ali é contrário. Mas isso aí é uma coisa saudável. Se posicionar contra aquilo que é ruim. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mas então, essa ideia, né, de contrapor, não existe isso. Essa caixinha, né? Que querem botar a igreja, né? Isso aí não é. É que, na verdade, as pessoas têm medo da liberdade do cristão, né, padre? E porque o cristão é uma pessoa que tem raízes firmes. Então, ele de fato, isso incomoda. Para quem quer botar outras coisas, não de evolução, porque a verdadeira evolução não é contrária à fé. O verdadeiro crescimento não é contrário à fé. Né? Pelo contrário, na igreja, a fé vai apoiar isso. Agora, quando de fato, quando o maligno, né, através das suas estruturas, querem de fato destruir o ser humano, destruir a família, destruir as coisas, e vem com um nome de liberdade, com um nome de amor, com um nome de felicidade, aí a igreja é coluna da verdade, ela vai se posicionar contra isso. E já no porque tempo é contrário de Jesus, a nós isso. É contrário ao ser humano isso. Isso que tem que entender. Começar a defender a eutanásia, defender aborto, defender não sei o quê, defender... Né? Não é isso. Né? E no tempo de Jesus, padre, tinha um interesse sempre de dominar as coisas, né? Se fosse domínio político ou até religioso mesmo, né? De ideais, assim... Essa ideia de poder também matou Jesus, né? O medo da verdade estar exposta, o medo de que aquela verdade me chama a mudar de vida e me obriga a olhar para mim de forma mais crítica. E esse medo do ser humano que não anda com Deus, ele faz esses cortes, essas podas do que é bom, do que é saudável, do que é instrutivo, do que nos aproxima mais de Deus, né? Isso é um olhar que a gente precisa voltar a trazer à luz do dia a dia. Exatamente. Eu vou pedir para o Júnior fazer a nossa música tema, porque nós já vamos nos encaminhando para o fim desse bloco. Vamos escutar um pouquinho de música para a gente refletir sobre isso que nós estamos falando. Deus que abre portas onde parece ser o fim, que traz à tona o melhor que há em mim, me faz de novo. Perdi a noção de quem eu sou, me jogo em teus braços,
pois cansado aqui estou. Eu sei que você pode transformar, eu sei que você sempre esteve aqui, por isso eu vim aqui te entregar a minha vida outra vez. E quando o céu parece se fechar, seus olhos sempre voltam para mim. Agora que não posso caminhar, cuida de mim, cuida de mim. Estamos voltando para o segundo bloco do nosso programa. Para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre o tema da importância da igreja na educação e no desenvolvimento da nossa sociedade, né? Da nossa sociedade, pelo menos ocidental, né? Que tem muito mais a ver, né? A gente sabe que o Oriente já tem uma boa parte que tem já um laço muito forte, né? Com outras filosofias, mas o Ocidente tem essa característica, né? A gente tem uma cultura judaico-cristã que não se pode negar, né? Agora, é importante a gente pensar um pouquinho também sobre por que somos tão combatidos, né, padre? Vocês já prestaram atenção nesses últimos momentos, nesses que nós estamos vivendo aí, nos últimos meses? Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, desde que não seja cristão, né? Se for cristão, aí está errado. Aí não pode, aí não sei o quê. Agora, se for qualquer outra filosofia, pode. Por que isso? Por que somos tão combatidos, padre? Por que será? Por quê, né? Por que será? O que o senhor acha que está na sua casa? O que o senhor acha por que somos perseguidos? O inimigo não persegue, né, aquilo que é seu. Exatamente, exatamente. Exatamente. Tudo aquilo que afasta de Cristo, ele vai apoiar. Agora, o que de fato vai levar à verdade, vai levar... Porque ele sabe. Até outro dia nós estávamos acompanhando os textos, né, dos evangelhos na Santa Missa, né, quando Jesus começa a pregar, né, e começa a ver manifestações do inimigo, né, e eles ficam apavorados, né, os demônios ficam apavorados, né, dizendo, né, viestes aqui para nos destruir, eu sei quem tu és o Filho de Deus, né? Então, ou seja, eles sabem disso. Eles sabem que é a igreja. Tá? Eles sabem que Jesus é o Messias. Eles sabem. Eles sabem que a igreja é a coluna da verdade. Eles sabem o que significa uma confissão bem feita. Eles sabem o que significa um santo. Eles sabem o que é a autoridade do Papa. Ele sabe o que um bispo pode fazer, tá? A autoridade que um padre tem, ou de um santo, né? Que estrago faz nas suas trevas, nas trevas que ele faz. Ele sabe disso. E por isso combate a igreja. Por isso combate. Porque ele sabe que lá está aquilo que o destrói. Todos os seus planos. Então ele vai se manifestar de diversas formas. De diversas formas. Através, muitas vezes, de estruturas, tá? Infelizmente. E de, ou quem sabe até através de governos, através de instituições, que vão semeando essas insídias, semeando. A gente só pode ver, porque Jesus fala dos frutos, né? Olha os frutos das crianças, nós estávamos conversando outro dia, crianças que se cortam, depressivas e não sei mais o quê, né? A divisão na família, né? Esse mundo da droga, né? Então, vai lá na Cracolândia lá para ver como é que é. Você vai ver a cara do demônio lá. Não as pessoas, né? Mas a ação dele lá. Né? As pessoas são amadas de Deus, precisam de nós, precisam de Deus. Né? Mas vai ver, né, esse mundo que vira as costas para Deus. Tá? É bonito certos discursos, né? Falando de liberdade, de valorização da mulher, né? Mas ele é o fruto disso na prática, que é só
pessoas vão vazias, pessoas raivosas, pessoas cheias de raiva, depressivas, vazias, famílias com problemas, com dificuldades, né? A gente vê o mundo em guerra, né? A gente vê realmente, né, esse mundo que vira as costas para Deus. Por isso que a razão não é contrária à fé cristã. Pelo contrário, quando ela é bem entendida, nós vamos ter um mundo de verdadeira paz. Vamos ter uma civilização equilibrada. Entende? O ser humano vai se relacionar muito melhor consigo mesmo, com as pessoas, as famílias vão ser mais felizes, as pessoas vão ser mais felizes. Claro, nós temos em nós ainda as concupiscências, né? Que é fruto do pecado original. Então somos marcados, infelizmente, por isso. E aí, muitas vezes erramos, caímos, damos contra-testemunho, né? Mas a doutrina de Cristo é perfeita. Padre, sabe que eu acho importante a gente falar sobre o contra-testemunho, porque ele é usado por essas ideologias para condenar a igreja. Ele é usado, sempre é usado. Então, mas em tal época a igreja permitiu, ou tal pessoa que é da igreja fez isso, ou fez aquilo. E se a gente colocar isso, fizer um comparativo mais simples, assim, né? Como é na nossa vida, né? Eu cometendo um pecado, deslizando na minha falta de virtude, não estando ainda com uma virtude mais elevada, eu cometendo um ato de desamor a uma pessoa, enfim, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de erro lastimável, assim, né, nas relações. O que o demônio faz comigo, com o meu pecado? Ele me condena, ele quer que eu me sinta culpada, ele quer que eu não creia no amor de Deus, ele quer que eu não creia na misericórdia, ele quer que eu me afunde, porque eu errei. Mas ele não é contrário ao erro, porque ele é o erro, né? Então, assim, ele é o pai da mentira, ele é aquele que rouba, que mata, que destrói, ou seja, ele é todo errado, ele está todo errado. Então, ele não é contra o erro, ele só quer que a gente, quando erra, entenda que a gente não merece mais a oportunidade. Ou entenda que o erro é bom. Entende? Justifica o erro. Isso também. Ele entende, mas com relação à igreja, mas com relação à igreja ele usa isso para culpar e condenar. Com relação à igreja, né? Ele vai justificar, mas vai justificar, ele precisa justificar que o pecado é uma coisa boa. Que o pecado é liberdade. Que o pecado é felicidade. Sim. Porque isso está no anseio do ser humano. Então, eu tenho que mostrar para as pessoas que pecar é bom. Sim. Viver uma vida desenfreada é bom. Beber bastante é bom. Usar droga é bom. Ter milhares de relacionamentos é bom. Trair a esposa é bom. Trair o marido é bom. Ter várias pessoas é bom. A sexualidade desenfreada é boa. E assim por diante. A pornografia é bom. O jogo é bom. A aposta é boa. Eu sei o que. A vida é assim. Isso é aproveitar a vida. Isso é bom. Não fazer isso significa ser infeliz. Porque a igreja está te cortando a felicidade. Isso é uma moral de escravos. Isso é uma moral que tira a tua felicidade. E isso que ele coloca. Exatamente. Então, claro, ele mexe lá, né? E claro, ele propõe uma coisa fácil, acessível, ligada aos sentidos. E aí vem a frase, tu tá na igreja, mas tu faz isso. Exato. Tu tá ali botando regra na vida das pessoas, mas tu não sei o quê. E aí vem essas acusações, assim, é nesse sentido. Esse negócio, essa moral da igreja é excludente. E nem eles fazem isso que eles pregam. Isso é muito delicado e a gente tem que ter olhos para ver. E normalmente é sempre no sentido da justificativa, né? Se tu que está na igreja faz isso, por que eu não vou fazer, né? Por que eu estou errado? Ou seja, já justificando para que tu não tenhas oportunidade de corrigi-lo. Né? É nivelar por baixo, né? Então. Exatamente. Mas se eu estou errando, quem tem que separar. O meu erro não é
não está na doutrina. Exatamente. Entende? É Meu o erro meu é o meu erro. Exato. É. A doutrina é outra coisa. Não, e até o ditado do errar é humano, é como se fosse isso um valor, É, porque tiraram o divino. é. Porque sim, eu humana vou errar, mas eu agarrada no divino, eu em comunhão com o divino, vou continuar errando, mas vou indo e não desisto, e vou errar menos, e vou buscar as virtudes que vão fazer com que eu não me entregue para o erro. Então é tirar o divino do humano. É que quando na hora da tua fraqueza, ele vai apresentar algo, entende? Então ele atrai as pessoas com isso. Né? Então ele vai, porque só a gente ver, né? Ele vai justificar, só que o fruto de tudo isso, né, que as pessoas não querem admitir, entende? As pessoas ficam insistindo, né? Mas olha o mundo como está. Exatamente. Olha como é que está Tá tão a bom, juventude. né? Tá Olha como é que maravilhoso. está o casamento. Olha como é que estão as pessoas. Olha como é que estão as pessoas. É isso que vocês têm para propor. É isso que de fato vai realizar as pessoas. Isso é a liberdade. Isso é bom. Isso que está no anseio de todo ser humano ver dessa forma. É isso. Né? As pessoas sofrendo um vazio no coração, sem perspectiva de vida. Né? E aí, bom, enfim, e a gente como padre, a gente atende um monte de pessoas, né? A gente vê as pessoas buscando sentido para a vida. Né? Então, a gente vê que tudo é uma farsa, entende? É uma farsa isso. É uma farsa. Não realiza coisa nenhuma, não é liberdade coisa nenhuma, é uma escravidão de si mesmo. Só Deus vai libertar e dar sentido para a vida. E o auge da vida, assim, que é a criança e o jovem, eu digo auge no sentido da vitalidade, né? É. Porque criança é pura vida, jovem tá, assim, querendo a vida, e hoje eles não querem viver. É. A gente vê Tem crianças alguma não coisa querendo errada, viver. né? É horrível. A gente vê jovens não querendo mais viver. Então, eu não quero viver, por quê? Porque essa vida não faz o menor sentido. Isso é fruto. Isso é uma ilusão diabólica. Isso é o que eu falei. Por que a igreja é perseguida? Então, eu estava respondendo isso, é isso? É por causa disso. Exatamente. O que eu vejo assim como tremendamente preocupante também, né? A situação das nossas universidades, né? É muito lamentável, né? A gente começa a olhar uma geração inteira se perdendo porque não tem valores, né? Aquilo está uma bagunça, uma loucura, né? Tudo que eles fazem na universidade é não estudar. Pode qualquer coisa. E Agora, isso também estudar, tem não. frutos, né? Porque quando a gente precisa dos profissionais, a gente vê como eles não estão capacitados. E tecnicamente falando mesmo, não estou nem agora fazendo essa junção do todo, né? Mas as pessoas estão com uma formação péssima em todas as áreas. Eu estava olhando uma estatística agora, semana passada, eu acho, sobre essa qualificação profissional, né? É impressionante, né? O instituto que fez a pesquisa e tal, eles dizem que o universitário, quando termina a universidade, termina o curso dele, 80% são analfabetos funcionais. Sabe lá o que é 80% de uma pessoa formada no 3º grau não saber interpretar um texto? É terrível, né? É terrível o que está se fazendo hoje. Mas todos eles conhecem de cor o Capital e a vida de Marx, né? É uma maravilha, né? São modernos, inteligentes, né? E quando tu olha por aquilo que a igreja ensinava e colocava, né? As artes clássicas, a filosofia, né? Então, a teologia, enfim, o aprofundamento, né? Essa visão ampla do ser humano e da vida, né? Então, quantos homens sábios, né? Quanto se perdeu, né? Quanto se perdeu. Olha nesses 2000 anos, né? Quantos homens sábios, né? Foram cristãos, católicos que contribuíram para o bem de toda a humanidade. E negar essa parte nas escolas
Sim. É fazer com que Médicos. acabe, porque hoje, por exemplo, estão falecendo as pessoas idosas que são filósofos, que, enfim, que têm contribuições reais no crescimento humano, estão morrendo. Por exemplo, E ninguém está substituindo. olha o exemplo, né, que nós estamos citando agora, São João Bosco, São Marcelino Champagnat, né? Então, Santo Inácio de Loyola, né? Veja, quanto benefício esse homem fez, né? Ou seja, quantos homens santos e sábios, né? E também, tecnicamente, construíram, ajudaram a construir uma sociedade boa, homens que semearam bem. Porque o que Deus propõe, olha o ideal, né, da família que Deus propõe. O que tem de errado? Uhum. Um homem e uma mulher que se amam, se unem diante de Deus, fiéis um ao outro, educam os filhos na fé, né? O pai ajuda a sustentar os filhos, a mãe educa os filhos com amor. O que tem de errado nisso? Para pensar. Por que é tão criticado isso? O que tem de errado você querer uma família? Bom, temos problemas, vamos cuidar dos problemas, tudo bem, né? Agora, você buscar isso, dizer que isso é ruim, não faz sentido, né? Não faz sentido. Né? Só tem sentido para aqueles que querem nos tornar escravos, né? Porque o mundo hoje caminha para uma rota, né? Para um destino de escravidão, né? Não, ele nem caminha, ele já está. Já está lá, quer dizer. Ele já está escravizado. Mas eu sempre, quando a gente reflete essas coisas que a gente fala aqui, eu penso assim, ó, já somos escravos enquanto humanidade, estamos escravizadas. E eu sempre penso, mas isso não vai ficar assim, né? Por quê? Porque Jesus disse, Jesus falou isso. Ele disse que a igreja dele vai permanecer para sempre é sempre. Então, ele já disse isso. Então, nós, cristãos, não importa se somos poucos hoje, ou se estamos abafados, ou se somos ameaçados, ou se somos ridicularizados, se somos debochados, não importa. Importa que a gente viva. E importa que a gente faça o que a gente tem que fazer. Essas reflexões não são para a gente dizer o mundo está acabado, a gente não tem mais nada para fazer. É o contrário. Pelo contrário. Sejamos vivos, sejamos amorosos, carreguemos Jesus, vivamos o Evangelho. Isso Marcelino Champagnat dizia para os irmãos que ele formou para educar as crianças. Ele dizia assim, as crianças serão educadas pelo testemunho de vocês. Na convivência do dia a dia, na palavra amorosa, em vez de dar um tapa, ensina com amor, repreende de forma fraterna. É tudo que Jesus disse. O testemunho de vida. Testemunho de vida nos compromete, dá trabalho, cansa. A gente às vezes fica esgotado, porque é um combate. E enquanto a gente está combatendo para o bem, nós estamos sendo bombardeados espiritualmente. Mas a gente tem aquele que nos fortalece. Então a gente fica de pé. Eu digo assim, nada que uma boa noite de sono não ponha no lugar. Estou acabada no fim do dia, mas eu vou dormir e amanhã começa um outro dia. E é assim que a gente vai fazer. E é isso que Jesus quer de nós. Porque para esses ícones todos de pessoas que a gente fala, sejam filósofos, padres, bispos, fundadores de ordens importantíssimas, nunca foi fácil para eles. Eles não nasceram num berço esplêndido e nunca foi fácil para eles. Eles combateram em lugares áridos, eles combateram em lugares hostis, eles criaram essas fundações do nada. Foi assim. Então é isso que a gente tem que entender. A gente não pode buscar sombra e água fresca. A gente não pode dizer está difícil, então eu fico aqui e preso às distrações, entende? Aquilo que não nos chama para o compromisso de viver, de fazer, de construir. A gente não pode dormir de dia, sabe? E daqui a pouco nem de noite que seja, mas a gente não pode se entregar para isso.
É isso que está clamando hoje. Como Jesus não disse, se ninguém falar, as pedras vão falar. É isso que a gente está vivendo hoje. Então que as pedras falem. As pedras estão gritando. As pedras, Exato. Jesus, sabe? É isso. Eu me empolguei, desculpa, mas Não, assim, não, mas não, é mas é isso, bom se Não tem que sabe? desculpar nada. Não tem nada que desculpar. Mas é bem isso mesmo, né? Exatamente isso. A gente pode até pensar o seguinte, né? Um mundo sem Deus é um mundo caótico. É né? Com morto. certeza. Caótico, Destruído. porque não tem lugar para as coisas, né? É tudo desordenado. É né? tudo desordenado, é o caos. Não, tu gosta muito de dizer que tem um lugar para cada coisa, né? Que as coisas têm que estar nos seus lugares. Mas é exatamente isso, quer dizer. Quem coloca as coisas no devido lugar? Mas Jesus disse, eu sou a pedra angular. Exato. Ou seja, a pedra que as pessoas devem construir a sua vida. Então, nós queremos dizer para você, volte para a sua fé. Aprofunde a sua fé novamente. Volte para a igreja e veja, você vai descobrir muitas coisas e o próprio sentido e a verdadeira felicidade humana. Porque nós nascemos para a glória de Deus. Então, dentro desse caminho humano, você vai descobrir o sentido da sua vida e também o sentido profissional da sua vida. O ser médico, o ser engenheiro, o ser professor, o ser padre, o ser advogado. Ou seja, por exemplo, São José Maria Escrivá, ele era advogado, era de direito, fez direito, padre. Então, tem santos que são médicos, dedicaram a sua vida no colégio, outros. Então, veja, redescubra a sua fé. Vá aprofundar, não fica apenas, claro, a oração é fundamental, mas vá fundo na fé, de fato, no sentido da plenitude que é ser cristão. E você vai encontrar, realmente entender o que nós estamos falando. Porque Jesus pede para a gente ser sal da terra e luz no mundo. E isso é na profissão que Ele te deu. A ciência médica não é contra Deus. O que é contra Deus é a má ciência. Sim. Em qualquer lugar. Se você construir mal um prédio, fizer uma falcatrua e construir mal, isso é contra Deus. E você está usando mal a sua ciência. Né? Então, se você é um advogado corrupto, bom, isso é péssimo. Mas em qualquer lugar. Agora, se você é um bom advogado, honesto, enfim, meu pai era advogado. Entende? Então, não é contra a fé isso. Isso que eu preciso entender. O cristianismo realiza o ser humano em toda a sua plenitude, em todas as áreas. Então, seja no trabalho, seja na afetividade, seja na sexualidade, exatamente. Em todas as áreas. Se você viver bem a sua fé, isso vai entrar harmonicamente na sua vida. E isso constrói um mundo harmônico. Exatamente. É isso que as pessoas têm que entender. Cada profissão contribui na construção de um mundo harmônico. Porque ninguém vai pensar um mundo sem casa, sem prédio, sem lugar para morar, pessoas que ficam doentes sem pessoas para cuidar. A vida é isso, é um cuidar do outro na sua área. Então nada está contradizendo o que Jesus revela. Jesus entende? era marceneiro. Uhum. Entende? Não é contrário à fé, o trabalho. Entende? O trabalho santifica o homem. Claro. Só que o trabalho vai entrar no lugar certo. Você não deve ser um workaholic, entende? Sim. O trabalho vai entrar no lugar certo. Na dose correta, né, padre? Com os princípios corretos. Né? Exatamente. Não vai destruir a sua vida nem a sua família. E lembrando, né, uma coisa que a gente já falou, quando a gente traz assim, tipo, uma diversidade, né, de pensamentos e reflexões, vamos lembrar que na base de tudo a gente é feito de sentimentos que estão desordenados. E isso aí é um ponto de entrada para todas as coisas. As concupiscências, né? É. As concupiscências. Então
Então temos que educar também os nossos sentimentos, né? Trabalhar as virtudes Por isso a e razão. estudar muito. Por isso não pode ser só sentidos. Não pode ser só instintos. Claro. Porque hoje as pessoas têm preguiça de estudar porque estão preenchidas de coisas que dão prazer, assim, distrações, brincadeiras e jogos, enfim. Isso vai coisas gerando que... egoísmo, né? Sim, sim. Egoísmo. E no fim a gente se torna, como eu disse antes, né, escravo, vítima de um grupo que não quer que tu cresças espiritualmente e te realizes, né, como ser humano, como pessoa, porque senão tu vai contestar, tu vai conseguir pensar. E começa em coisas bem simples. Pessoas passivas vivem em ambientes caóticos. Sem dúvida. Sem Pessoas dúvida. ativas, cheias de vida, vivem em ambientes harmônicos. É só observar o entorno. Muito bem. Então tá, pessoal. Eu acho que a gente aprofundou bastante o assunto, né? Espero que sim. Vamos dar esse tema por concluído. Eventualmente podemos até voltar a abordar algumas coisas e tal, mas vamos dar por concluído esse tema da participação na igreja, na educação, na formação da nossa sociedade. E nós vamos ficando por aqui. O ID está se despedindo. Até a próxima quarta-feira. Uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até lá.